Romanos, capítulo 8, versos 26 e 27. Romanos, capítulo 8, versos 26 e 27. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Vamos repetir. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos duas coisas que nós não sabemos. Não sabemos o que devemos pedir e nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede, faz as duas coisas. Por nós, que jeito? Com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus, do jeito de Deus. Palavra do Senhor. Nesse acampamento de Pentecostes há uma ordem para nós. Qual? Aspirai os carismas superiores. Por que eu disse que há uma ordem para nós? Qual é o tempo verbal do verbo aspirai nessa frase escolhida como tema? Só aparece 4 vezes na Bíblia inteirinha. O versículo 31 do capítulo 12 de 1 Coríntios, e as outras 3 vezes, somente 2 delas no imperativo, no capítulo 14, no começo e no fim do 14. E no meio ainda aparece a 4ª vez, aí no presente do indicativo. Recorde a gramática. Não pense que gramática é o estudo da grama. Tem gente que pensa que gramática é o estudo da grama, importância da grama para o meio ambiente. Isso já é para outro bicho. Precisa muito da grama. Recorde da gramática. Quando o verbo se encontrar na segunda pessoa do plural, primeira é nós, segunda é vós. Todo plural tem no finalzinho um S. O homem foi registrar o filho dele que nasceu. Para qual é o nome do menino? É Luca. Aí o escrivão falou, não é Lucas? Ele falou, não senhor, não é 2. Ah, é Lucas. É 1? Como é que é plural? Todas as vezes que no plural do verbo não aparecer esse S,
no caso, aspirai. Não tem S, significa que é imperativo afirmativo. Gostou da aula, né? É, meu filho. Escolinha do Biguá era pequenininha, mas ensinava a gente. Também se não aprendesse, ficava de joelho lá. Com a Genia limpava a escola. Enquanto ela não acabava de limpar a escola, ela não vinha tomar a tarefa da gente. Ela era uma pedagoga, a faxineira da escola. A professora morava lá no Taquará, tinha que ir embora, né? E ela largava a gente de castigo lá com a Genia. Quando é que o Chico Buarque fez aquela música, me lembrei muito. No meu tempo de menino, para jogar pedra naquela Genia. Mas sorte que eu aprendi, tá vendo? Tá valendo para alguma coisa hoje, né? Quantos anos depois? Muito bem. Então, se o verbo está na segunda pessoa do plural, mas não aparece S, é imperativo. Da onde veio a palavra imperativo? De imperador. E é isso mesmo. Que impera significa que é uma ordem, não é uma opção. Não é uma escolha. O imperativo se impõe sem discussão. O imperativo indica uma ação que você é absolutamente, e absoluto também é imperativo, absolutamente obrigado. Você não tem escolha. É uma ordem. Se é uma ordem, a única escolha é não cumprir. E não cumprir significa não receber os frutos que estão condicionados a essa ordem. Então, aspirai aos dons superiores. Aspirai aos carismas superiores. Não é uma escolha. E aqui vocês vejam que basta a gente entender um pouquinho de português ou ter a inteligência de ir no dicionário. Quando tiver dúvida, vá ao dicionário. Qual é o contrário de aspirar? Com X. Expirar. E o que significa expirar? Morreu. Sim, senhor. Colega meu na Terra Santa foi ler o Evangelho e falou: Jesus espirrou. Tem gente que pensou que ele deu um espirro. Expirar significa acabar. O tempo expirou. Olha, você recebe aqui telefonema. Está expirando o prazo. Não pense que expirar é a pessoa que foi louca. Expirado, não. Expirar é acabar. É perder a força. E aqui está a causa número 1 daquilo que nós conversamos ontem à noite na missa. A causa número 1 pela qual tantas pessoas que já saborearam as delícias do Espírito foram pouco a pouco perdendo. Vocação a gente perde. Efusão a gente perde. Os dons de Deus são irrevogáveis. Mas Deus não age em nossa vida a não ser com a nossa absoluta liberdade de consciência. Deus não nos violenta. Jesus disse: eu estou à porta e bato. Se você abrir e sair da frente, eu entro. Porque no dia do não, se abre a porta, fica parado. O que você quer? O que a pessoa vai entrar?
E às vezes tem algum que ocupa a porta todinha na largura. Você até olha assim para dentro. Pois não. Quantos de nós fazemos isso? Abre a porta do coração para Jesus, mas fica entalado lá, feito uma rolha de poço. Entra, Senhor. Ele fala, que jeito, anta. Sai da frente. Lembra dos discípulos de Emaús? Jesus caminhou com eles um dia inteirinho. Aí quando chegou de tardezinha, Jesus ia indo para frente, eles falaram o quê? Fica conosco, Senhor. Já é tarde. O dia declina. E se eles não tivessem convidado Jesus para entrar? Jesus ia insistir? Não. Jesus não entraria? Mas não bastou convidar Jesus para entrar. Quando Jesus entrou, logo em seguida o que aconteceu? Eles foram comer. Eles foram cear. E por que é que Jesus fez aquela bênção do pão? Para lembrar que era ele? Por que Jesus fez aquela bênção do pão? Porque além de convidar Jesus a entrar, eles ofereceram qual lugar a Jesus à mesa? O principal. Só quem estava no lugar principal podia fazer a bênção. Olha, mas Jesus não era um estranho. Eles tinham reconhecido Jesus antes? Não. Mas tinham aprendido com Jesus e eram discípulos. E deram a Jesus o lugar principal. Por isso Jesus pôde pegar o pão e pronunciar a bênção. Quem parte o pão é aquele que está presidindo. Na nossa casa aqui em Lorena, onde mora o Zé e a Tati, tem duas pinturas maravilhosas que mandaram fazer não sei quem. O professor Felipe deve saber, porque foi ele que deu a casa. Tem dois desenhos fabulosos dos discípulos de Emaús. De um lado tem os dois discípulos, Cleofas e o outro e Cleofas, ele não sabe qualquer um, qualquer outro, que até estão de costa. E Jesus, eles estão caminhando. Jesus está aqui do lado direito. Aqui está o outro e aqui está o Cleofas. Estão caminhando. Então, o primeiro desenho mostra os três caminhando. Jesus está do lado direito dos dois. A segunda pintura mostra os três à mesa. E Jesus está no centro. Por isso Jesus pôde partilhar o pão. Por isso Jesus pôde fazer o milagre. Então, se eu não abro a porta do meu coração e não dou a Jesus a presidência da minha vida, ele não pode fazer nada. Em quantos de nós Jesus está ocupando o quartinho da empregada? E olha que muito engenheiro vai para o inferno por isso. Ou não, nem sempre é o engenheiro, muitas vezes é o dono da obra, que manda fazer aquele quartinho de empregada, que você para deitar tem que dobrar o armário. Você entra de lado assim, de lado. Não é assim? Que lugar Jesus ocupa na sua casa? Ah, eu sou cristão. Muito bem. Acreditamos em Jesus, muito bem. Que lugar ele ocupa? Enquanto não for o centro. Se é o centro, eu preciso fazer só o que ele manda. Eu preciso obedecê-lo. Eu não tenho escolha. E aqui nos dons superiores, dos carismas do Espírito, não tem escolha mesmo. Porque o texto que nós acabamos de ler nos diz que sem o Espírito Santo em nós, a gente não sabe nem como e nem o que rezar. Agora, seja honesto com você mesmo, com mais ninguém. Como é que está a sua vida de oração? Não precisa responder, você já respondeu.
Qual é a causa? Estou empurrando o Espírito Santo para escanteio. Qual é o verbo que manda o tema desse acampamento? Aspirai. Aquele que aspira ou é aspirador de pó, que nós já conversamos ontem sobre esse senhor, ou é um aspirante. Antigamente lá no Biguá, quando tinha jogo de futebol, primeiro era o jogo dos aspirantes. Quem que eram os aspirantes? Que não jogava ainda no time principal. Ou oficial também, o aspirante. Já não é um soldadinho raso. Já é aí um segundo tenente, sei lá das quantas. Já é um aspirante. Já tem umas estrelas lá. Já é uma autoridade. Mas é uma autoridadezinha ainda. Não é aquelas coisas, não. Um general, né? Você, infelizmente, entrou no time dos aspirantes e agora está na reserva. Quantos não foram para o principal? Ficaram na reserva. Era igual eu quando ia jogar bola. Eu, quando moleque, ia jogar bola. Deus dá a vocação certa para a pessoa. Por isso que Ele não me deu a vocação de ser jogador de futebol. Porque eu, quando ia jogar futebol, lá no campinho do Zé Sidraque, juntava lá os 15 meninos, então os 2 melhores faziam o sorteio. Pá, ímpar. Você começa a escolher. Eu escolho fulano, eu ciclano, eu ciclano. Eu era sempre o último. E eu tinha uma vantagem, eu não era escolhido. Não, pode jogar com aquele lado. Escolhe. Tão ruim que eu era. É verdade isso. Eu era muito gordo. Ruim de bola. Uma vez no conventinho, era para jogar bola, eu fui jogar bola. Me puseram no time do Padre Zezinho. Eu estava no time dele, o Padre Zezinho de goleiro, eu estava lá atrás. Ele jogou a bola para mim, né? Ah, eu emendei nele. É pra lá que é pra te usar. Eu perdi a chance de fazer um gol no Padre Zezinho, mas nunca. Nem que seja contra. Xingou eu até não poder mais. Mas quem fez o gol eu fiz lá. Era contra. Isso é só um detalhe também, né? O lado que vai. Que tristeza, hein? Você já foi aspirante. Lembra? Lá na época da Luzia, 73, 80. Alguns foram aspirantes lá no ano de, mais ou menos, abril de 2004. Você foi aspirante. E alguns foram para a reserva. Não tira nem o macacão. Não é escalado nem para ficar no banco mais. É reserva daquele que fica lá da arquibancada. Alguns estão no departamento médico faz tempo. Estão encarangando. Alguns já foram vendidos. Estava lá no time da primeira divisão, veio para a segunda, terceira, oitava, está lá na 9ª divisão. E não acordou ainda. Que pena. Sabe por quê? Na escala de Deus, você era para jogar no time principal. Por isso que Ele chamou você. Deus não trabalha com reserva. Mas Ele dá a você a chance, a oportunidade de aspirar. E se você não quiser aspirar, você começa a expirar. Por isso que fica pirado. E nós estamos expirando, morrendo. Quantos grupos estão expirando? Porque
não deixamos o Espírito rezar em nós com os seus gemidos inefáveis. Aqui está a importância fundamental do dom das línguas. E por falta de conhecimento teológico de muitos padres, tomara que muitos deles estivessem me vendo agora na televisão, e de medo de muitos leigos, e também da falta de estudo de leigos e de padres, foi se deixando de lado o carisma das línguas, a oração em línguas. E essa imbecilidade de dizer que ele era o menor dos dons. Quando São Paulo falou que ele era o menor, não era em importância, era em tamanho, que era para caber dentro, inclusive, daquela anta que estava na frente dele, tão pequena que era. Menor no sentido de que ele entrava em qualquer canto, que bastaria eu aspirá-lo, mas aspirá-lo para valer. Que Deus precisa da minha liberdade, e o dom, a oração em línguas, é o primeiro passo, é a coragem de ser bobo diante de Deus, é entregar a minha inteligência. Gente, só a pessoa verdadeiramente humilde consegue rezar em línguas. Eu falei isso em Joinville esse ano, estava pregando um grande encontro lá, e na missa tinha lá uns 15 padres. E alguns eu conheço bem, meus colegas. E eu disse, a oração em língua não é para padre assim. Padre é muito inteligente. Ele sabe rezar em grego, ele sabe rezar em latim, ele sabe fazer reza chique. Oração em línguas é para gente boba que nem eu, assim, que não sabe essas rezas. Oração em línguas é para pessoa que tem coragem de dizer, se é para ser bobo, ao menos eu quero saber de quem que eu sou bobo. Eu vou ser bobo de Deus a partir de hoje. Eu vou entregar a minha inteligência, porque não é minha mesmo. Deus não é uma máquina aonde eu enfio reza e sai milagre. Tem gente que pensa que Deus é uma máquina, que você tem que pôr a reza certinha aqui, faltou uma vírgula, não, sai torto lá. É igual o sujeito lá em Lisboa, um húngaro que estava passeando lá, que viu uma máquina dessa de Coca-Cola. Aí ele pôs uma moeda e saiu uma Coca. Pegou outra moeda, pôs e saiu outra. E outra moeda e saiu outra. E foi pondo e saiu outra. Aí o cara falou, escuta, o senhor não vai parar? Falei, enquanto eu estiver ganhando, a sorte pode virar. Aproveitar a sorte, estou ganhando, põe moeda. Não pense você que a oração eu boto a moedinha e sai a coquinha ali. Eu boto a reza e sai milagre. Se não botar com essa palavra, aí sai milagre e outro. É para curar a perna? Aí tem que ser essa reza. Para curar o braço é essa reza. Tem gente que divide até os santos em departamento. Tem santo especialista nas causas impossíveis. O outro é dos desesperos. O outro é da hora do frio, o outro é do calor. Santo da chuva. Vai embaralhando o santo. Meu avô contava, que agora já está no céu, que um dia ele estava atravessando um riozinho lá, que ele estava um enchente danado. E aí foram para atravessar o rio, a correnteza começou a puxar ele, o tio Tórnio, o irmão dele e o bezerro. E ele gritou, Santo Bernardo, ajuda nós. E conseguiu sair. Aí o tio Tórnio falou para eles, Benedito, eu nunca vi falar nesse Santo Bernardo. Para que se chamou esse santo? Foi por isso mesmo? Um santo desconhecido. Que se chama um conhecido, vai quem está ocupado. Atendendo que muita gente chama. Isso é do meu avô. Então é bom você
tem amizade com alguns santos que não é muito famoso, entendeu? Tem esses um que é muito famoso, vai que na hora ele está ocupado com o outro lá. Um caso mais grave. Aqui é 2 e um bezerro, vai que lá a família inteira que está caindo. O santo não sabe, quem que eu vou atender primeiro? E às vezes fica, São Francisco, mas qual? Xavier? De Assis? Ou nosso Chiquinho lá que já é beato? Tem uma poção? Então é bom conhecer um santo. Olha, gente, a gente tem que deixar de ser besta. Se você quer jogar no time principal, e enquanto você não jogar no time principal, você não será feliz. Está escrito no número 27 do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Já viu falar no Catecismo? Que é livrinho? É. Lá no número 27 diz o seguinte, que você nasceu para ser feliz. Que Deus colocou dentro de você o desejo da felicidade. Que enquanto você não realizar esse desejo, você vai ficar dando cabeçada na vida. Então, o número 27 do Catecismo diz, você nasceu para jogar no time principal. Por isso que o Espírito Santo tem uma criatividade fabulosa e tem time que não acaba mais. Por isso que ele dá dons e carismas. E por isso que o que o Espírito Santo faz? Ele pega, se a pessoa deixa, ele pega o dom natural da pessoa e vai elevando, vai espiritualizando esse dom. Deus não nega o humano. Deus jamais vai dar o dom de pregação para uma pessoa muda. Não vai dar. Já pensou? Só se Deus fosse um carrasco. Pessoa muda e... Ou a pessoa que não tem perna vai ser jogador de futebol. Deus não. Mas ele pode dar para uma pessoa muda o dom da escuta, o dom da intercessão. Não pode? E muitos outros. O dom de trabalhar Olha, o mudo não pode pregar com a boca, mas ele pode pregar na internet. Aprender a trabalhar na internet. Ou como câmera. Esses câmeras que podiam ser mudo. Fica quieto, mesmo. Só não podia ser surdo, que senão a chefe fala lá. Número 1, câmera 2, joga na 3. Na 3, o padre está com o dedo no nariz, põe na outra câmera. Mostra aquela velha chorando lá, vai lá, outra rezando. Então, surdo não pode ser. Mas mudo podia ser. E estaria evangelizando. Então, o Espírito Santo ele tem que trabalhar com aquilo que é humano. Portanto, a oração em línguas é impossível se eu não oferecer ao Senhor, em primeiro lugar, a minha voz. Eu tenho que abrir a boca. Segunda coisa, a oração em línguas precisa que eu tenha coragem de entregar ao Senhor a minha liberdade. Eu sou livre. Todos os carismas do Espírito Santo, dados ao ser humano, estão sob a orientação do ser humano. Eu quero, eu desejo, por isso aspirai. Você precisa querer. Agora esse querer não é só ficar o aspirante de um time, não é alguém que fica lá assim, eu queria tanto jogar. Não. O que é o aspirante? É aquele que levanta mais cedo, que treina, que evita um monte de coisas. Por que o Ronaldinho Gaúcho é hoje considerado o melhor jogador que o Barcelona já teve? Porque inclusive até hoje ele tem uma disciplina violenta. Ganha um monte de dinheiro, os amigos convidam ele, sexta-feira nós vamos ter uma churrascada, vamos? Ele tem que falar o quê? Não posso. Eu tenho um jogo importante no domingo. Vamos comer uma macarronada? Não posso.
Eu tenho que manter meu peso. Ah, vamos passear de férias, não sei onde. Não posso, eu tenho um contrato. Eu tenho que treinar. Eu tenho que renunciar. E renunciar a um monte de coisa. Ora, se um aspirante a um time principal de um clube renuncia tanta coisa, e nós? Então eu preciso entregar a minha liberdade. O dom das línguas, a oração em línguas exige que eu entregue a minha liberdade. E que eu faça escolha. Eu escolho rezar. Mas eu não sei como rezar. Isso não é problema. Eu não sei como rezar. Menos problema ainda. A oração em línguas exige que você queira rezar, aspire rezar, deseje rezar e abra sua boca para rezar. Que barulho vai sair? Isso é problema do Espírito Santo, não é seu. Olha o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 11, depois do ponto. Segunda linha do versículo 11. 11b. Na Ave Maria está lá em cima no cantinho da página do lado direito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não vai pensar que por ser aspirante Paulo fosse corintiano. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11b. B é a segunda parte do versículo 11. Aliás, vale a pena ler a primeira frase do 11 também. Quem conhece as coisas que há no homem, senão o espírito do homem que nele reside? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Há algumas traduções que falam os segredos de Deus. Hein? Coisa linda! O Espírito Santo conhece os segredos. Aquelas coisas que estão ocultas no coração de Deus. A seu respeito. Mas para que você se torne de fato um aspirador, que aspirador já é aquele que vai recolhendo tudo, das coisas espirituais, para que você se torne essa pessoa que viva nessa sintonia espiritual, tem uma condição que Paulo fala nos Romanos 8, e que quando você lê a carta toda aos Romanos, de modo especial, os capítulos 5, 6, 7 e 8, que formam um núcleo próprio, você entende do que Paulo está falando. Paulo diz, nesse versículo 26, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Quando ele está falando nossa fraqueza, ele está se referindo ao que ele disse no capítulo 7. Ali no capítulo 7, Paulo faz uma confissão espetacular, que muitas vezes nós temos vergonha de fazer. Por exemplo, no 7,14, eu sou carnal, vendido ao pecado, não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. Logo em seguida ele diz, porque querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria. Isso é pretérito mais do que imperfeito, é tempo novo. Mas o mal que não quero no presente, quereria, vira-se um sonho que mistura passado com futuro, né?
Encontro, pois, em mim esta lei, quando quero fazer o bem, o que me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Você faz isso também, eu também? Sinto, porém, em meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito, e que me prende à lei do pecado. Por que eu não consigo vencer esse pecado, meu Deus? Por que eu não consigo vencer esse vício? Por que eu não consigo mudar meu temperamento? Aqui. Versículo 24. Homem infeliz que sou, enquanto deixo-me conduzir pelo espírito carnal. Por isso ele vai entrar no capítulo 8, para falar de um combate espiritual. E o capítulo 8 de Romanos, leitura obrigatória, para quem quer entender a força e a ação do Espírito. O capítulo 8 de Romanos é um combate espiritual contínuo e constante, que vai terminar com a vitória de Jesus em nossa vida. Ele vai afirmar lá no final explicitamente: nele nós somos mais do que vencedores. Quem será contra nós? Não tem time para nos vencer. Mas a condição que transforma o infeliz que ele diz que é, no vencedor que ele nos convida a ser, passa por esse versículo 26 e 27. O Espírito vem em socorro, vem em auxílio à nossa fraqueza. Essa palavra é fundamental. Mas essa palavra não é fundamental só lá atrás, no começo da minha conversão. Eu era fraco. Não, é hoje. Eu sou fraco. É cada vez que eu vou rezar, cada vez que eu, como padre, ponho a minha túnica, eu tenho que pedir: Senhor, revista-me com a tua força, porque eu sou fraco. E por isso que há um jogo de palavras fabuloso entre o que Paulo chama de fraqueza e Lucas chama de força. Força do alto, dínamos. Essa analogia é espetacular, porque o dínamos é aquele geradorzinho que com a força da água transforma energia mecânica em energia elétrica.